Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, você está a partir deste momento com o Semanário Económico. Bem-vindo. Vamos então aos títulos que marcarão a escalada informativa da presente edição. No âmbito da iniciativa Capex Vital, a HCB financia a reabilitação e asfaltagem de 117 km na estrada número 1-301, orçada em 98 milhões de dólares. Temos uma melhoria grande em Caurabassa, graças à parceria HCB que está a ajudar a estima de desenvolvimento. Antes mesmo era difícil para chegar a Songo, para chegar a Maroeira, por causa de estrada, mas agora com a estrada tudo está a ser fácil. Os intervenientes defendem que a inteligência artificial não substitui empregos, mas exige requalificação contínua e fortalece a articulação entre centros de formação, empresas e governo. O AI não veio para tirar emprego de ninguém, na verdade o AI veio para maximizar e trazer maior eficiência para aquilo que é o setor produtivo, o setor industrial, e devemos todos apostar nestas ferramentas. Você está com o Semanário Económico. Para o tema de fundo, vamos nesta edição fazer uma tentativa de rescaldo do ano económico 2025 e projetar 2026 em termos de oportunidades e desafios económicos. Para este exercício contamos com os préstimos do nosso colaborador Oldemiro Belchior. É com ele que vamos entabular esta discussão que visa suscitar uma linha de pensamento sobre o que foi Moçambique do ponto de vista de desempenho económico em 2026 e com que condições é que o país entra para 2026 e quais as perspectivas económicas do ponto de vista de desafios e oportunidades. Oldemiro Belchior está conosco em estúdio, preparado para essa análise que é, nesta edição, uma retrospectiva económica sinalizando os principais eventos económicos de 2025, quais os aspectos bem conseguidos e quais aqueles que não foram de todo devidamente conseguidos do ponto de vista de desempenho económico do nosso país. Este é o Semanário Económico. Economia de Moçambique e os desafios da nova crise, uma radiografia das fragilidades estruturais e também dos caminhos possíveis para Moçambique. Esta é a nova proposta literária, uma obra científica do economista Ibrahim Mussagir, lançada esta semana em Maputo, que tivemos a oportunidade de testemunhar. Trata-se de uma análise sistemática aos principais aspectos que neste momento informam a estrutura da economia de Moçambique. O autor examina nesta sua mais recente obra os desafios que marcam a atual conjuntura económica de Moçambique, desde questões como o financiamento das pequenas e médias empresas, a pobreza, a informalidade de Moçambique, as pressões fiscais, a diversificação econômica, o fundo soberano,
a eficácia dos fundos públicos de apoio ao desenvolvimento local, entre eles o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, FIDEL, concitam a atenção do economista Ibrahim Moussagi na sua mais recente obra lançada na última semana em Maputo. E deixo aquilo que são as análises viradas para o futuro nas tuas mãos e de outra geração de economistas com o mesmo arcabouço e estrutura como tu, para que construamos o nosso futuro evitando cometer eventuais erros que foram cometidos no passado. A reforma fiscal proposta pelo governo entra esta semana na sua fase decisiva. O governo avança para revisões como, por exemplo, do IRPS para alargar a base tributária. O instrumento deverá ser entregue nos próximos dias ao Parlamento para a sua aprovação final e definitiva. Trata-se de um pacote mais amplo de modernização do sistema tributário nacional, incorporando aspectos como o reforço das obrigações declarativas e eliminação também de distorções no enquadramento fiscal de várias matérias. Trata-se de um objetivo histórico, este também do alargamento da base tributária, agora com uma nova variável que é a questão da economia digital, que carece obviamente do devido atendimento em sede tributária. Que tem em vista essencialmente assegurar a eficiência, a modernização e o alargamento da base tributária. Introduzir um sistema digital de pagamentos de impostos internos como parte do processo de modernização e digitalização do sistema fiscal. O setor industrial nacional está ciente das oportunidades, mas também dos desafios que são impostos para este setor, precisamente impostos pela inteligência artificial. A tecnologia está a gerar um conjunto de oportunidades e receios, mas os industriais acreditam que são mais as oportunidades, ganhos de produtividade e de eficiência do que propriamente aqueles aspectos que possam constituir riscos ou desafios à sustentabilidade e crescimento do nosso setor industrial manufatureiro. No caso da indústria metalúrgica e metalomecânica, foi encetada na última semana uma discussão através de um seminário exatamente para ver a configuração deste setor em específico, o setor metalúrgico, com a chegada desta tecnologia que é a inteligência artificial, esta disrupção que, ao que tudo indica, pelas opiniões que foram afloradas no encontro, é uma oportunidade a não desperdiçar para finalmente catapultar o nosso setor manufatureiro, no caso metalúrgico e siderúrgico, para níveis de competitividade e eficiência. O AI não veio para tirar emprego de ninguém, na verdade o AI veio para maximizar e trazer maior eficiência para aquilo que é o setor produtivo, o setor industrial, e devemos todos apostar nestas ferramentas. As comunidades de Xitima e zonas vizinhas no distrito de Caorabassa, na província de Tete, estão a experimentar uma transformação socioeconômica sem precedentes, resultado do investimento social que a hidroelétrica de Caorabassa tem estado a realizar de um tempo a esta parte, precisamente nesses locais. Tratam-se de equipamentos sociais e infraestruturas que estão neste momento a ter um impacto significativo nas condições de vida daquelas comunidades e na transitabilidade destas zonas do país. A HCB diz que vai intensificar, vai reforçar o investimento social no seio das comunidades adjacentes ao empreendimento. Esperamos que
a empresa que foi adjudicada, que cumpra na íntegra os 6 ou 8 meses que propuseram em concluir as obras. E teremos agora serviços de saúde melhorados. Estas então as matérias para conhecer os desenvolvimentos nos próximos minutos aqui no Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. A obra Economia de Moçambique e os desafios da nova crise, do economista Ibrahim Hassan Moussagi, vice-reitor da Unirovuma, oferece uma leitura profunda sobre as fragilidades estruturais e conjunturais que moldam a economia moçambicana. Ibrahim Moussagi partiu dos efeitos prolongados da Covid-19. O autor examina nesta sua obra temas cruciais como o financiamento das pequenas e médias empresas, o agravamento da pobreza, também aspectos como o peso do setor informal na estrutura econômica de Moçambique, as tensões cambiais, outro tema candente, e também a fraca diversificação das exportações, para passar também um olhar sobre o Fundo Soberano de Moçambique. Nesta nova edição do trabalho acadêmico do economista Ibrahim Hassan Moussagi, se destaca igualmente o papel dos fundos distritais, tal como o enfoque que é dado ao Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, o FIDEL, na arquitetura das políticas públicas atuais, visando a erradicação da pobreza. O lançamento da segunda edição do livro Economia de Moçambique e os desafios da nova crise, de Ibrahim Moussagi, tornou-se um espaço de reflexão profunda sobre as fragilidades estruturais da economia, os efeitos da nova crise, o papel das políticas públicas e as reformas necessárias para um futuro mais inclusivo e resiliente. A cerimônia juntou acadêmicos, economistas, gestores públicos e representantes do setor financeiro num auditório do BCI, instituição que apoiou a segunda edição do livro. Farhana Razak abriu o evento destacando a relevância social e acadêmica da obra. A cerimônia juntou acadêmicos, economistas, gestores públicos e representantes do setor financeiro num auditório do BCI, instituição que apoiou a segunda edição do livro. Farhana Razak abriu o evento destacando a relevância social e acadêmica da obra. Esta obra oferece uma análise rigorosa e necessária sobre os desafios estruturais e as crises que moldam o nosso tempo, com um foco particular no período complexo e decisivo que foi a pandemia. Para Moussagi, o livro é uma convocatória à reflexão crítica e coletiva sobre os caminhos do país, sublinhando a dimensão humana e ética do trabalho. Eu sou porque nós somos. Então esta obra tornou-se possível graças ao apoio de várias instituições, de várias pessoas. A nossa riqueza é fruto do contributo dos outros. A obra percorre temas centrais da crise econômica moçambicana, designadamente o agravamento da pobreza, a informalidade, as distorções cambiais, a dependência de commodities, a fragilidade institucional, os choques climáticos e a sustentabilidade da dívida pública. O ministro sublinhou que o debate econômico sério não se faz a partir de ilusões, mas de uma leitura adulta da realidade nacional. Crescer sem incluir é regredir disfarçadamente. Este livro é um convite a pensar o seguinte: que economia queremos construir? Que modelo de desenvolvimento serve realmente ao povo moçambicano? O economista Omar Mitá aprofundou a leitura crítica sobre a crise atual, sublinhando o peso simultâneo de choques externos e disfunções internas. É um contributo para que as pessoas tenham a prise de consciência, para o conhecimento
do nível de extensão, de profundidade de algumas situações que podem pôr em perigo o crescimento económico e o desenvolvimento económico do país. E a partir daí, como um diagnóstico também abre as portas para uma perspectiva de como lidar com isso. O antigo ministro das Finanças e ex-secretário executivo da SADC, Tomás Salomão, pós-financiador da obra, encerrou o painel com uma reflexão sobre a responsabilidade histórica de pensar criticamente o desenvolvimento. E deixo aquilo que são as análises viradas para o futuro nas tuas mãos e de outra geração de economistas com o mesmo arcabouço e estrutura como tu, para que construamos o nosso futuro evitando cometer eventuais erros que foram cometidos no passado. Vamos ter o prazer de ler esta obra, interiorizá-la e não tínhamos receio de a divulgar junto dos departamentos de economia das nossas universidades. A nova edição do livro chega num momento em que Moçambique enfrenta a pobreza crescente, tensões cambiais, fragilidade institucional e dívida pública elevada. O livro, para além do diagnóstico, apresenta caminhos, designadamente diversificação, política industrial coordenada, fortalecimento da governação econômica e capacitação das pequenas e médias empresas para competir num ambiente global mais exigente. O conteúdo da obra de Ibrahim Moussagi tornou claro que Moçambique está perante escolhas decisivas entre diagnósticos duros e propostas pragmáticas. A mensagem convergente é inequívoca: encarar a realidade com maturidade, reforçar as instituições, diversificar a economia e colocar as pessoas no centro do desenvolvimento. A crise pode ser profunda, mas não é inevitável, desde que o país escolha transformá-la em oportunidade. A reforma fiscal em curso entra nesta semana numa fase particularmente mais determinante, com a submissão do pacote ao Parlamento para alteração então dos aspectos legislativos atinentes à tributação no nosso país. A iniciativa do governo integra um esforço mais amplo que visa a modernização do sistema tributário moçambicano para enfrentar os desafios históricos de alargamento da base fiscal ou o estreitamento desta, ajustando regras às transformações socioeconómicas em curso, incluindo a economia digital. Trata-se de uma agenda econômica bastante enfocada na transparência, eficiência, atualização normativa, aspectos que o governo colocou no centro da sua política econômica. O governo clarificou esta semana que a reforma fiscal em curso não pretende aumentar impostos, mas modernizar o sistema tributário, eliminar distorções e reforçar a digitalização. Segundo o Ministério das Finanças, o objetivo é criar um sistema mais simples, transparente e alinhado com a economia digital, que tem vista essencialmente assegurar a eficiência, a modernização e o alargamento da base tributária. Deve introduzir um sistema digital de pagamentos de impostos internos como parte do processo de modernização e digitalização do sistema fiscal. Promover a recuperação do crescimento econômico. A ministra sublinhou que a revisão do IVA pretende eliminar assimetrias entre a liquidação e a dedução do imposto, reforçando coerência, neutralidade e equidade fiscal. Carla Louveira afirmou também que não estão previstas novas isenções para o setor financeiro, de forma a manter uniformidade no enquadramento tributário. Do lado do setor privado, a CTA pediu formalmente o adiamento da discussão do pacote fiscal na Assembleia da República, argumentando que faltou a auscultação pública adequada e que algumas propostas poderão gerar impactos imediatos sobre produção interna, competitividade, investimento e emprego. Estas reformas, apresentadas sem o debate suficiente, contrariam o princípio de previsibilidade, elemento essencial para a atração de investimento privado, para a confiança e melhoramento do ambiente de negócio.
nós consideramos que não houve diálogo estruturado com os setores mais afetados, violando o princípio de participação defendido pelo próprio governo. Matérias estruturantes não podem ser legisladas em regime de efeito surpresa, particularmente quando têm impacto transversal na economia real, nos setores da agricultura, indústria, transporte, comércio, agroprocessamento, entre outros. A CTA alerta que as empresas atravessam um ambiente de custos elevados, volatilidade cambial e escassez de dívidas, pelo que defende um processo fiscal mais gradual e calibrado, ajustado ao ciclo econômico. Paralelamente, a autoridade tributária apresentou o balanço das receitas arrecadadas entre janeiro e setembro de 2025, que totalizaram 267,8 mil milhões de meticais, representando um crescimento de 1,5%. A instituição destaca melhorias na conformidade fiscal e disciplina na canalização de recursos para a conta única do Tesouro e maior controle aduaneiro sobre bens importados ao abrigo de regimes especiais. Não há excessiva tributação. O que nós fizemos é pegar a matriz tributária atualmente em vigor no nosso ordenamento e expandir para que também a economia digital seja inclusa. A matriz tributária em vigor hoje, aquilo que é rendimento, considera-se da mesma maneira inserida a economia digital. A autoridade tributária reitera que para cumprir a meta anual de 385,9 mil milhões de meticais prevista no Plano Econômico Social e Orçamento de Estado para 2025, será decisivo reforçar a integração tecnológica, os mecanismos de fiscalização e a eficiência administrativa, garantindo sustentabilidade das receitas públicas. Indústria, inovação, inteligência artificial e competitividade. Estas foram as palavras-chave de um seminário realizado em Maputo que reuniu os industriais do setor siderúrgico e metalúrgico nacional. O objetivo é precisamente analisar o impacto e oportunidades desta tecnologia, a inteligência artificial, na competitividade e produtividade do nosso setor metalúrgico, analisando aspectos como as oportunidades para a modernização e transformação da indústria manufatureira nacional, tendo como foco o global, o debate global que neste momento trespassa o mundo, onde a inteligência artificial se tornou um motor da produtividade, inovação e transformação industrial. A nível mundial, a inteligência artificial tornou-se um dos pilares da indústria 4.0. Fábricas avançadas utilizam algoritmos para prever falhas em máquinas, otimizar linhas de produção, elevar padrões de qualidade e reduzir desperdícios. Tecnologias com visão computacional, manutenção preditiva e digital twins estão a transformar setores como metalurgia, energia, automação e logística. Organismos internacionais estimam que a inteligência artificial poderá adicionar bilhões de dólares à economia global nas próximas décadas, sobretudo através de ganhos de eficiência. Ao mesmo tempo, a tecnologia levanta debates sobre emprego, desigualdades e necessidade de políticas ativas de formação. Países que se atrasem na adoção tecnológica correm o risco de perder competitividade industrial. É neste cenário que Moçambique começa a posicionar-se, avaliando como integrar a inteligência artificial no setor produtivo e na formação profissional. A Associação Industrial de Moçambique, a IMO, sublinhou que a inteligência artificial já não é uma tendência futura, está presente no setor produtivo e a transformar processos de forma incremental. O AI não veio para tirar emprego de ninguém, na verdade o AI veio para maximizar e trazer maior eficiência para aquilo que é o setor produtivo, o setor industrial, e devemos todos apostar nestas ferramentas. Para a IMO, a adoção tecnológica exige colaboração estreita entre centros de formação, empresas e governo. A Senfim referiu que a inteligência artificial tem décadas de evolução e que o seu impacto no ensino técnico está a crescer rapidamente,
desde a monitorização de aprendizagem ao uso de realidade aumentada. A inteligência artificial não apareceu nada em 2022. A inteligência artificial apareceu muito antes, décadas antes. E sempre, como todas as tecnologias, teve o seu berço na indústria e nas atividades empresariais. A telemedicina, a robótica nas intervenções cirúrgicas, que têm um nível de precisão que neste momento o gesto humano não permite, e mais recentemente a área do diagnóstico, onde tem havido um boom enorme sobre o apoio que a inteligência artificial tem dado a uma. A empresa do ramo das novas tecnologias, BCX, alertou para limitações estruturais que travam a adoção tecnológica, nomeadamente a instabilidade elétrica e o acesso limitado à internet. A inteligência artificial pode ajudar, mas nós temos problemas que acabam nos limitando e eu acho que é preciso superar primeiro os problemas que nós vamos tendo. Temos alguns problemas básicos em Moçambique, que nós para termos tecnologia temos que ter uma base que é a eletricidade. A nossa penetração em termos de nível de capacidade ou disponibilidade das pessoas poderem ter este nível básico é muito pequena, não se compara com a Europa. A empresa DAIS Moçambique apresentou experiências práticas de inteligência artificial e soluções digitais aplicadas ao setor industrial. Em trabalhos com a Mosal, jovens sem experiência prévia alcançaram resultados positivos com orientação mínima. Não há inteligência artificial que iria me orientar e dizer, olha, aquela pessoa pode fazer isto ou temos que corrigir para fazer isto. E foi um bocadinho arriscado da nossa parte, mas acho que essa aqui é a característica humana. Nós arriscamos constantemente, estamos a arriscar para ver se vai dar certo. E foi bom. O seminário deixou claro que a inteligência artificial já entrou na agenda industrial de Moçambique, mas o seu impacto dependerá da formação de quadros, da modernização das infraestruturas e capacidade de o país acompanhar a transformação tecnológica global. E vamos também apostar fortemente naquilo que é a formação dos quadros, das pessoas. A base de crescimento desse braço de formação é o nosso centro de formação profissional. A Vodafone, a empresa Moçambique e a GIZ, Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, formalizaram na última quarta-feira, 5 de dezembro, o segundo memorando de entendimento que marcou um passo importante na consolidação de uma parceria que iniciou em 2023, tendo como objetivo ampliar o acesso a serviços financeiros digitais e promover o desenvolvimento econômico e sustentável de Moçambique. A Vodafone, M-Pesa Moçambique e a GIZ formalizaram na última quarta-feira, 5 de dezembro, o segundo memorando de entendimento, marcando um passo importante na consolidação de uma parceria que, desde 2023, tem como objetivo ampliar o acesso a serviços financeiros digitais e promover o desenvolvimento econômico sustentável no país. A cerimónia realizada em Maputo reuniu representantes de ambas as instituições, parceiros do setor financeiro e atores relevantes do ecossistema digital, sublinhando o caráter estruturante da iniciativa para o futuro da inclusão financeira em Moçambique. A segunda fase da parceria, agora formalizada, reforça o compromisso das instituições em construir um ecossistema financeiro digital inclusivo, com enfoque em pequenos agricultores, micro, pequenas e médias empresas, mulheres e jovens. O diretor-geral do M-Pesa Moçambique, Sérgio Gomes, destacou que a assinatura do memorando representa um marco importante na missão de expandir o acesso a serviços financeiros digitais em todo o país, referindo que a parceria permitirá ampliar a escala, profundidade e impacto das soluções desenvolvidas. Nos seus discursos, Gomes e os representantes da GIZ sublinharam que a colaboração irá testar e escalar novos produtos financeiros, incluindo poupança digital, microcrédito, microseguros e serviços integrados para agricultores e empreendedores rurais. Também será reforçada a literacia financeira, considerada um fator crítico para assegurar o uso responsável e eficaz das soluções digitais. Este memorando de entendimento representa a continuidade na construção de soluções que promovem o desenvolvimento económico sustentável,
Um dos elementos mais inovadores da nova fase da parceria é a adoção do conceito Aldeia Digital, concebido como um quadro unificador que integra tecnologia, serviços financeiros, educação e capacitação comunitária. O modelo pretende empoderar comunidades rurais, combinando acesso à informação, meios de pagamento, ferramentas de poupança e crédito, formação financeira e serviços digitais que potenciem a atividade económica local. Para a GIS, este enfoque representa uma mudança qualitativa no modo como a inclusão financeira pode gerar impacto estruturante nas cadeias de valor agrícolas e no desenvolvimento rural. Na intervenção da organização alemã, foi sublinhado que a parceria não é apenas sobre serviços financeiros, mas sobre transformar vidas e comunidades, reforçando a visão sistemática da iniciativa. We do believe that through our joint efforts, community gain access to accessible, customer-centric and affordable financial products and services such as credit, savings, insurances, complemented by financial education and awareness initiatives. A colaboração M-Pesa-GIS está alinhada com os principais instrumentos de política pública de Moçambique, incluindo Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2025-2031, que prioriza o desenvolvimento de produtos digitais, poupança, crédito e proteção do consumidor. Este alinhamento reforça a relevância estratégica da parceria e potencia a sua capacidade de gerar impacto a nível nacional. A extensa rede de agentes e comerciantes do M-Pesa, uma das maiores infraestruturas financeiras informais do país, desempenhará um papel central na expansão do acesso a serviços financeiros, especialmente em zonas remotas. A parceria que hoje celebramos tem como objetivo desenvolver um ecossistema de serviços financeiros sustentável e inclusivo, combinando a inovação e o conhecimento técnico. A utilização desta rede permitirá alcançar populações historicamente incluídas no sistema financeiro formal, como agricultores de pequena escala, mulheres empreendedoras e jovens à procura de oportunidades económicas. A GIS afirmou esperar um impacto sistémico no setor financeiro moçambicano com a introdução de modelos de distribuição rural inovadores, maior integração das cadeias de valor agrícola e expansão do uso de serviços financeiros digitais entre pequenos produtores e MPMEs. A parceria inclui ainda fases piloto, destinadas a adaptar cada solução à realidade local antes da sua expansão nacional, garantindo relevância, eficácia e sustentabilidade. As comunidades de Xitima e zonas vizinhas no distrito de Cahora-Bassa, na província de Tete, estão a viver um momento de viragem. Estradas antes intransitáveis foram reabilitadas, o comércio local expandiu-se, novos hospitais estão a ser erguidos e serviços básicos começam a ganhar qualidade e regularidade com ações, tudo isto produto de ações de responsabilidade social implementadas pela empresa hidroelétrica de Cahora-Bassa. Tratam-se de investimentos que custaram até o momento pelo menos 93,55 milhões de dólares. Trata-se então desta cifra que consubstancia o investimento social levado a cabo pela HCB. A pena da empresa da HCB, sim. A HCB muitas das vezes nos ajuda muito. A HCB é uma empresa melhor da província de Tete. A HCB mesmo é uma empresa que eu nem sei como eu posso agradecer a eles. Estão nos beneficiar em grande escala. É para a HCB que continue com esse tipo de coração, de ajudar a comunidade da Vila de Xitima. Eu gostei muito de HCB. A HCB fez estrada. A HCB tem muitas coisas para a população de aqui em Xitima. Gostamos do que está fazendo a HCB. A HCB acelera nos últimos anos um pacote de investimentos sociais de grande escala, orçados em mais de 5.977,83 milhões de meticais, o correspondente a 93,55 milhões de dólares americanos em responsabilidade social,
Este investimento demonstra que a geração e distribuição de energia elétrica nacional podem ser acompanhadas de um modelo robusto de responsabilidade social. As estradas redefinem o ritmo da economia de Xatima, vila-sede do distrito de Cahora Bassa, na província de Tete, com a população estimada em 74.691 habitantes, que estão a assistir a transformações socioeconómicas que, para muitos residentes, há muito eram esperadas. Melhorias no abastecimento de água, expansão de vias de acesso, reforço da mobilidade e a chegada de serviços antes inexistentes marcam um novo ciclo de investimento associado à HCB. Dentre as principais vias em construção com financiamento da HCB, após reversão da imponente infraestrutura hidroelétrica para o Estado moçambicano, consta a estrada com um troço de 12 km que liga Xatima a Maroera, onde a mobilidade é agora mais rápida, segura e confortável. Agora já daqui a Songo já vamos nos minutos. Daqui para Songo, por exemplo, demora, pessoal. Posso contar 10 minutos, 15 minutos, estou no Songo. É porque antes mesmo para sair de Xatima para Songo era meio complicado. Temos essa estrada que vai de Xisua para Maroeira, temos de Cadongolo para Maroeira, também está bem. É porque antes levava uma hora de tempo para chegar, sair de Gota Verde, de Xima para Songo, mas agora pode 30 minutos para andar mesmo bem, para pisar mesmo amortalizado, para bem dizer. Você pode chegar em 30 minutos no Songo, né? Para bem dizer, na Vila do Songo. As autoridades locais no distrito de Cahora Bassa sublinham que a reversão da hidroelétrica para o Estado moçambicano, envolvidos 18 anos, tem um contributo multiplicador na vida das comunidades. A estrada mesmo bem, muito bem. Estamos trazer muito benefício, porque no tempo atrás não conseguíamos ir fazer nossas atividades para atingir nossa gente econômica, para sair aqui em outro sítio, era grande problema. Isto é um resultado de que há condições para os moçambicanos poderem saudar aquilo que foi a reversão de Cahora Bassa. Falamos de 50 anos de existência, mas nós contabilizamos 18 anos. Porque desde o dia 27 de novembro de 2007, em que a hidroelétrica de Cahora Bassa passou para o governo moçambicano, e o povo moçambicano, representado pelos trabalhadores lá da hidroelétrica de Cahora Bassa, estão a fazer de tudo para garantir o funcionamento daquela instituição, produzindo energia para Moçambique e uma parte da região. Isto é um sinônimo de orgulho para nós como moçambicanos. Sentimos que há condições para que aquela empresa continue a produzir mais energia, a trazer orgulho para os moçambicanos. Onde antes havia apenas mato e trilhos irregulares, surgiram novas lojas, barracas, oficinas e maior circulação de produtos agrícolas. A obra emblemática deste ciclo de intervenções com apoio da HCB é a asfaltagem dos 117 km da estrada N301 Matambo-Songo, totalmente financiada pela HCB, com um investimento de cerca de 98 milhões de dólares norte-americanos. A via é considerada estratégica para o transporte de equipamentos pesados essenciais ao programa de modernização da central hidroelétrica, mas também para dinamizar o comércio regional e facilitar o acesso a serviços públicos. A população acredita que, com a conclusão total das estradas, até o custo de transporte será reduzido, um impacto direto no nível de vida. Daqui até da cidade de Tete, pagamos por 215. Eu acredito que basta melhorar aquela estrada, acho que o preço vai se reduzir um pouco. É porque daí a cidade não podemos levar 4 horas de tempo. Uma vez que antes nós só era 2 horas de tempo, estamos na cidade. Agora temos que levar horas para chegar à cidade. Estamos a esperar de uma coisa melhor. Arrisco-me a dizer que teremos o melhor asfalto a nível do país. É mesmo a conta da HCB. E também temos o asfalto que foi montado do cruzamento Cadongolo-Maroeira, por aí são 12 km, também que era um calcanhar daqueles para a nossa população. Nós tínhamos que dar a volta para irmos sair de Xatima para a Vila do Songo, tínhamos que usar a via cruzamento Xisua, mas prontamente a HCB, sentindo aquilo que é a preocupação do governo com a população, nós queríamos garantir a boa circulação de pessoas e seus bens,
responderam de forma positiva e hoje também desafiamos que temos este cruzamento de 12 km de Cadogolo-Maruera com asfalto de melhor qualidade. Isto é resultado daquilo que são os apoios que são alocados pela HCB para com o governo do distrito de Cahora-Bassa. Um hospital do nível distrital nasce na região de Chitima. A construção do novo hospital, num investimento de cerca de 450 milhões de meticais, é considerado uma das maiores obras sociais recentes que está a gerar grande expectativa aos residentes da vila-sede de Chitima e ao governo do distrito de Cahora-Bassa. A infraestrutura servirá áreas como Nhambando, Mabwe, Marara e aldeias periféricas, reduzindo deslocações longas e sobrecarga no sistema de saúde local. O hospital incluirá consultas externas, bloco operatório, serviços de urgência, unidade de maternidade e obstetrícia, casa-mãe em espera, enfermarias, morgue e lavanderia, entre outras áreas essenciais. O reconhecimento da contribuição da hidroelétrica de Cahora-Bassa no desenvolvimento comunitário é generalizado. Os testemunhos convergem num sentimento dominante de que a geração e distribuição de energia elétrica nacional está a ser acompanhada de um modelo robusto de responsabilidade social. Esse hospital vai trazer um grande alento à nossa população. Esperamos que a empresa que foi adjudicada, que cumpra na íntegra os 6 ou 8 meses que propuseram em concluir as obras, e teremos agora serviços de saúde melhorados. Já está em processo esse hospital e por isso a população está muito satisfeita, porque aquele hospital que temos não era suficiente. Aqui tinha hospital, mas esse hospital é pequeno. Mas a HCB vamos fazer grande hospital para nós, toda a gente daqui em Chitima, lá o sério, outras aqui fora em Candor de Cadongolo. Porque antigamente estávamos a andar pouco a pouco por causa da estrada. E lá tinha algumas pessoas que estavam a amarrar a estrada com o arame. Porque uma pessoa quando entra de moto estava a ser amarrado e era morto aí mesmo. E hoje estamos a andar livremente. Para saber, nós, população daqui em Chitima, gostamos muito do que está a fazer a HCB e tem que continuar a fazer mais para toda a gente ficar satisfeito. E já estamos satisfeitos, mas tem que aumentar mais. Chitima não é lugar só de fome, é lugar de desenvolvimento e assim esperamos mais a HCB para mais apoio para esse nosso estima desenvolver melhor. E vamos ao tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico e conforme anunciamos no início, conosco está o economista Aldemiro Belchior, um convidado residente aqui do Semanário Econômico. É com ele que vamos fazer esta retrospectiva do ano econômico 2025. Um ano com muitas peculiaridades, desde logo o início do novo ciclo governativo, um ciclo que iniciou sob o espectro de uma economia dormente, que teve o seu epicentro com a catástrofe pós-eleitoral, que fez regredir substancialmente as perspectivas de crescimento econômico e houve nesse sentido esforços de reencontrar esse rumo que devolvesse alguma esperança à economia, às empresas e aos indivíduos. Aldemiro Belchior, é um ano muito interessante de se analisar pelo perfil de eventos econômicos que testemunhamos ao longo do ano. Iria conseguir definir em 2, 3 palavras o que foi 2026 em termos de economia para Moçambique? Muito boa noite, obrigado João Carlos pelo convite. 2025 é um ano historicamente marcado para Moçambique. Nós celebramos 50 anos de independência territorial
mas infelizmente estamos muito distantes de alcançarmos a tão almejada independência económica, porque ao longo do... Uma miragem. É uma miragem. Ao longo das últimas décadas, o país foi severamente afetado por vários fatores adversos que destruíram, de certa forma, o tecido económico e empresarial, e 2025 veio, mais uma vez, confirmar os desafios que a economia de Moçambique enfrenta no curto prazo. Eu diria que foi um ano extremamente desafiante e complexo, não só devido à transição do ciclo político, mas também em termos económicos observamos algumas mudanças estruturais. O ano também trouxe aspectos positivos. Olhando para a condução da política monetária, eu poderia avaliar como um sucesso, porque finalmente conseguimos manter uma inflação baixa, controlável, e uma relativa estabilidade da taxa de câmbio do metical face ao dólar americano, embora se assista a uma volatilidade da moeda nacional face ao euro. Muito questionável hoje essa estabilidade da taxa de câmbio face ao dólar. É uma estabilidade porque a política cambial está assente no regime de paridade fixa, não no regime de taxa de câmbio flutuante. E essa taxa de câmbio tem se mantido fixa nos últimos aproximadamente 5 anos, deriva essencialmente de uma intervenção mais ativa por parte da autoridade cambial, que é exercida pelo Banco Central, mas também por um desbalanceamento entre procura e oferta de moeda externa no mercado, que está associada a elevados índices de incerteza económica que o país apresenta. E, de certa forma, isto também se reflete no comportamento da moeda e da nossa balança comercial. Condições monetárias também evoluíram favoravelmente. Finalmente, a taxa de política monetária, designadamente MIMO, atingiu um dígito em 2025, é um marco histórico. Nós vínhamos a observar taxas muito altas e agora embora temos a transmissão dessa redução para a economia real, para o setor real da economia, ainda continua a ser inexpressivo. Né? Sim, eu concordo que as taxas de juros reais em Moçambique continuam altas e são uma das mais elevadas da região da África subsaariana, e a transmissão da política monetária do lado da procura não tem sido eficaz, mas se observarmos do lado da oferta, onde se posicionam os bancos, vamos verificar que os níveis de transformação continuam muito reduzidos, o que denota uma liquidez excedentária do sistema financeiro para continuar a financiar a economia. Do lado da procura, observa-se uma timidez na absorção do crédito, porque também a atividade económica não está a evoluir num sentido ascendente. Se o João Carlos observar o comportamento do produto interno bruto desde o quarto trimestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, nós tivemos uma contração em termos médios de 2,3%. Ora, se a economia está num ciclo recessivo, há menos apetência por parte das empresas em consumir crédito, sem contar com a menor disponibilidade de divisas no mercado cambial, que de forma indireta também retrai o consumo de crédito, porque a maior parte das empresas nacionais importam bens e serviços para manterem o seu funcionamento. Se a condução da política monetária foi um sucesso, como diz, e sustentado por este marco histórico de voltarmos abaixo de um dígito, quais os outros inventos económicos podem ser destacados pela positiva e pela negativa, havendo essa situação
ao longo deste 2025. Isto na perspectiva de podermos apontar o que foi o ano 2025 em termos económicos para Moçambique. Bem, o governo de Moçambique, atento aos desafios estruturais que a economia atravessa, sobretudo no curto e médio prazo, aprovou alguns instrumentos de gestão de política. Um deles é um plano de recuperação e crescimento económico de médio prazo, que estabelece algumas medidas de reformas na administração fiscal, aduaneira e também visa criar novos estímulos monetários com a introdução de novos instrumentos de financiamento para o mercado, Fundo de Garantia Mutuária, Caixa Económica, futuramente a constituição de um Banco de Desenvolvimento, também já em operação o Fundo de Desenvolvimento Económico Local. Este pacote de medidas podem vir a reanimar as expectativas dos agentes económicos e gerar mais crescimento para o futuro. Outro aspecto positivo que importa aqui referir é a suspensão da cláusula da força maior do projeto Moçambique LNG Área 1, liderado pela Total Energy, depois de muita expectativa em torno da retoma deste projeto, que certamente vai alterar o landscape empresarial e ser um importante impulsionador de geração de oportunidades locais, sobretudo para as micro, pequenas e médias empresas que estiverem integradas no supply chain do projeto, e também vai proporcionar mais valias fiscais para o Estado. Este foi um passo importante e, de certa forma, vai restabelecer os níveis de confiança dos investidores privados e também da comunidade internacional. Importante também destacar a decisão final de investimento da segunda plataforma flutuante na área 4. A ENE e os seus parceiros decidiram avançar com o FID e tudo indica que a entrada em funcionamento destas duas plataformas que vão explorar o gás offshore devem também potenciar um crescimento mais dinâmico a médio prazo, embora com menor impacto em termos de conteúdo local para as empresas nacionais, porque estamos a falar exploração do gás em alto mar, em águas profundas, e estas unidades de liquefação de gás serão construídas, não é, por um fornecedor externo, mas haverão sempre serviços a contratar internamente e todo o ecossistema que envolve empresas fornecedoras, bancos também para apoiar em termos de tesouraria, investimento, emissões de garantias bancárias, trade finance, vão poder participar de uma forma inclusiva e ativa neste processo. Pela sua magnitude e o seu simbolismo, consegue eleger aquele que poderá ter sido o evento o mais relevante do ano em 2025 para a economia do país? Bem, eu tenho dois eventos em mente, um menos favorável e um mais favorável. O menos favorável foi a descida do rating da dívida pública em março deste ano pela Standard & Poor's, dada a troca sucessiva de títulos que o Estado moçambicano vinha fazendo, e isso refletiu numa probabilidade de incumprimento e fez a agência de notação de rating rever em baixa a classificação da dívida pública de Moçambique de CCC para CCC-. Depois houve uma reavaliação da dívida de longo prazo para Selective Default. Com este downgrade que foi feito e os atrasos no pagamento das obrigações da dívida pública interna, refletiu-se no aumento das imparidades que os bancos tiveram que constituir para acomodar perdas esperadas. Obviamente que é uma situação
que não conforta o cenário fiscal do país e também leva em conta a influência na tomada de decisões de investimento e financiamento por parte dos investidores privados. Eu diria que este foi um aspecto, João Carlos, que marcou 2025. O cenário macrofiscal tornou-se mais frágil à medida que a pressão sobre os gastos aumentou e a capacidade de arrecadação de receitas fiscais diminuiu e o espaço orçamental que o governo tem é extremamente limitado para poder avançar com agravou bastante os termos do financiamento à economia, né, que já não eram bons. E o efeito Prodem alto, tornou-se mais visível com o sistema financeiro a ter mais apetência em financiar títulos de dívida pública, não só pelo retorno que esperado e também um menor risco, e as empresas, infelizmente, dada a situação económica difícil que o país atravessou, muitas delas não estavam com capacidade produtiva suficiente para poderem assegurar um reembolso antecipado das suas obrigações. Então, aqui teve-se avaliar o custo-oportunidade entre financiar a dívida pública interna, que confere maiores níveis de rentabilidade e um menor risco, em detrimento de financiar ativos que podem vir a representar perdas futuras e de difícil recuperação no futuro. Bem, tivemos, antes de irmos para os aspectos mais positivos, desafios para 2026, houve um evento aqui que também teve uma certa mediatização do ponto de vista de impacto e os canais de transmissão para a economia real. Estou ainda por averiguar, que é a saída do país da lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional. Como é que classifica este evento? Avalio de forma positiva. A percepção de risco de Moçambique melhorou significativamente, porque nós estávamos classificados como uma geografia de alto risco, admitindo a exposição e as vulnerabilidades que Moçambique estava sujeito, como um país de risco de branqueamento de capitais. E o anti-money laundering, de acordo com a política internacional, sempre representa um risco na tomada de decisões estratégicas, não só de investir, como também de financiar. E o Moçambique tinha dificuldades de aceder aos mercados de financiamento internacionais devido a esta classificação da Grey List, não é, do Grupo de Ação Financeira. Uma vez que foi removida esta classificação de risco, o país pode livremente aceder aos mercados internacionais de financiamento e pode também atrair mais investimento privado numa altura em que o ambiente económico e financeiro tornou-se mais complexo. Há outro aspecto também positivo que 2025 marcou, que é o alcance do diálogo político nacional, porque a instabilidade sempre retrai qualquer investidor. E, finalmente, o governo, o partido no poder que governa e os partidos da oposição alcançaram um entendimento político, e isso permitiu normalizar a situação política e social do país e assim retomar as atividades económicas em pleno. E se tudo correr conforme iniciou-se em 2025, 2026 promete ser um melhor ano que foi o 2025. Já lá vamos a 2026. Qual o evento que coloca no topo desta pirâmide? Tinha referido que tinha 2 eventos em perspectivas que podia considerar realmente como o topo da positividade da economia em 2025. Quais são? Olhando para 2026, o primeiro aspecto é consolidação da paz.
consolidação da paz e coesão social, que é determinante para assegurar a estabilidade macroeconómica. 2, manutenção das condições financeiras favoráveis. É importante que haja uma convergência entre a política orçamental do governo e a política monetária do Banco Central para que se reflita no efeito crowding-in na economia, ou seja, que o sistema financeiro e o Estado passem a apostar mais na economia das empresas para que essas possam produzir, investir e prosperar no futuro. E o terceiro é o impulso dado graças ao investimento esperado com a operação da Total Energy na exploração do gás na bacia do Rovuma e também esta decisão final de investimento tomada em outubro pelo consórcio da ENE da Área 4. Se estes 3 eventos se materializarem em 2026, eu acredito que poderemos ter um crescimento económico em torno de 3% em 2026. Qual é a imagem que consegue projetar de 2026 para a economia, tendo em conta aquilo que aconteceu de bom e de menos bom em 2025? Nós vamos continuar em 2026 a ter que lidar com os riscos fiscais, porque o estoque da dívida pública do país é extremamente alto. Estamos a falar de 16 mil milhões de dólares e o crescimento foi a um ritmo exponencial. Falo de dívida doméstica nos últimos 12 meses, mais de 800 milhões de dólares. Isto é um aumento muito expressivo. E a consolidação fiscal vai continuar a ser um desafio para as autoridades e, de certa forma, limita também uma atuação firme e eficaz da política monetária. Se João Carlos notar, o Banco Central tem adotado um perfil expansionista do lado da procura, ao descer a taxa de política, o que permite, de certa forma, aliviar o serviço da dívida que o Estado tem de suportar. Mas, do lado da oferta, a política monetária continua no sentido restritivo, porque o coeficiente de reservas obrigatórias não baixaram em 2025. Continuam ainda com índices relativamente altos, moeda nacional 29%, moeda estrangeira 29,5%, e isso também limita a capacidade de financiamento dos bancos à economia, porque a liquidez é pressionada num contexto em que também não se observa uma procura crescente por parte das empresas devido a toda a conjuntura. Olhando para a transmissão de alguns eventos, sobretudo esta suspensão da força maior do projeto da Total Energy, o que isto pode significar do ponto de vista de oportunidades e esperança ou reanimação da economia e das empresas em 2026? Eu penso que transmite um sinal positivo, mas as empresas moçambicanas devem se organizar e preparar para os desafios que têm pela frente, porque quando se lida com a indústria de LNG, os padrões de exigência são muito altos. Existem empresas certificadas com capacidade tecnológica, acesso ao capital financeiro, um modelo de governação organizado, e muitas dessas empresas locais não têm certificação que são exigidas pelas multinacionais e não estão tecnicamente, estruturalmente preparadas para poderem responder à contratação de bens e serviços na escala que é exigida, e o que vai implicar também uma dotação por parte do projeto de uma subvenção para assistência técnica, porque o que se tem feito, o caso da Sasol, até vou usar um exemplo bem sucedido da Sasol, que criou e alocou um fundo a um banco para financiar programas de assistência técnica aos seus fornecedores, porque essas empresas precisam ter planeamento financeiro, demonstrar capacidade de gestão e terem, de facto, uma capacidade de inovação
e organização interna que permita satisfazer as exigências da indústria. O mesmo vai se passar com o projeto da Total, e este até mais exigente, tendo em conta a dimensão do CAPEX. Estamos a falar de um CAPEX avaliado em 25 mil milhões de dólares, e o que se estima alocar para a contratação de bens e serviços localmente é em torno de 2,5 mil milhões de dólares. Se as empresas nacionais estabelecerem alianças estratégicas com contrapartes externas em regime de joint ventures, buscando valências e competências, não só do ponto de vista tecnológico, financeiro, know-how e também material, eu penso que podem ter muito sucesso no conteúdo local. Que tem Belchior, indícios de que 2026 será um ano mau, um ano bom ou apenas um ano melhor? Será um ano melhor. Continuaremos a ter desafios para lidar e enfrentar. Alguns deles já referiu muito bem o João Carlos, não só do ponto de vista cambial, fiscal, monetário também. Há também os desafios climáticos, não é? Dadas as vulnerabilidades que Moçambique tem a mudanças climáticas, também é um aspecto que continuaremos a enfrentar em 2026, mas eu acredito firmemente que será um ano melhor que 2025, tendo em conta os pressupostos, não é, que elencamos ao longo desta conversa, mas isto é assento num cenário base, mas se formos a explorar um cenário adverso, bem, o tema da gestão da dívida pública, eu penso que continuará a ser o maior desafio, o aspecto mais crítico e difícil de gerir, porque existe uma limitação orçamental que dificilmente conseguiremos fazer a passagem para um próximo nível se não forem implementadas reformas muito concretas em certos setores para poder melhorar a eficiência na arrecadação da receita e também existir uma vontade de se racionalizar os gastos. Aldemir Belchior, muito obrigado por fazer esta leitura do ano econômico 2025. Chegados a esta altura do ano, realmente no espaço que nos separa de 31 de dezembro, pouco ou nada de significativo pode ainda acontecer. Bom, deixamos espaço para surpresas, mas objetivamente é isso. Quero lhe agradecer mais uma vez pela contribuição, não só neste programa, como ao longo do ano, que foi particularmente útil para elucidar e aclarar a nossa audiência sobre questões bastante complexas e sensíveis que definiram o processo econômico de Moçambique em 2025. Muito obrigado, João Carlos, e contem sempre com a minha participação. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para si e para a tua família. Obrigado para si também e toda a equipa. Obrigado. Fizemos assim este rescaldo econômico 2025. Mais do que isso, olhamos para 2026 e começamos a identificar quais os maiores desafios econômicos que a economia de Moçambique, passa a arredondar, se enfrentará nesse período, mas também as oportunidades em face dos eventos ocorridos neste ano, quais as oportunidades e os canais de esperança de reanimação econômica podemos apontar para 2026. Foi este o exercício que fizemos neste tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. A nossa escalada prossegue. Aldemir Belchior deixa-nos por aqui e continuamos com o nosso Semanário Econômico após o intervalo que se segue. Você está com o Semanário Econômico. Por hoje é tudo. Damos por integralmente realizada e produzida esta edição do Semanário Econômico, e fizemos isso com especial responsabilidade e muito prazer naquilo que nos competia
naturalmente fazer. Agradecemos o privilégio da sua audiência e contamos consigo daqui a uma semana, sensivelmente, para mais uma edição do Semanário Econômico, sempre aqui neste seu canal de eleição, a STV Notícias. Tenham uma boa noite e uma semana bastante produtiva. Passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.